Boa noite, pessoal. Então, hoje estamos aqui começando o nosso primeiro evento do ano, que é promovido pela CNMAL, que é a Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL. Primeiro, eu gostaria de agradecer a toda a diretoria da CNMAL, né, que fez acontecer para esse evento estar acontecendo agora. Agradecer também ao Rodolfo. O Rodolfo sempre aqui nos dá bastante suporte, né, em quase todos os nossos eventos. Sem ele, talvez a gente não conseguiria estar fazendo esse evento agora. E a nossa convidada de hoje é a Alessandra Bergman. A Alessandra, eu vou falar um pouquinho dela para vocês e depois eu vou deixar que ela mesma fala, tá? A Alessandra Farina Bergman, ela é palestrante, comunicadora, apresentadora e também é bailarina. Isso é uma novidade pra gente, viu, Alessandra? Depois você vai falar um pouquinho sobre isso. Ela é reconhecida como uma das jornalistas mais admiradas do agronegócio, premiada por reportagens de alcance nacional e também como comentarista do SBT Agro. Ela é também criadora, apresentadora do programa podcast, que é o programa Campo e Batom, que inclusive vai estar sendo transmitido, né, esse nosso programa de Exato. hoje lá no seu canal, e voltado para o protagonismo das mulheres no campo, que inclusive é o tema do nosso evento de hoje. Ela é neta de produtores rurais, então ela ali tem as suas raízes no agro, assim como todas nós, carrega em sua essência a conexão com a terra. Como consultora e palestrante, ela inspira mulheres e a despertarem ali a sua força e a identidade pelo método de autocomunicação, por meio de temas como mulher, força e valor pessoal, despertando a deusa da mulher rural e ritmo do coração. Alessandra, então, muito boa noite. É um prazer te receber aqui. Quando a gente pensou em falar sobre protagonismo feminino no campo, a gente pensou em você. Veio assim na Ah, diretoria o seu nome, sabe? Então é uma felicidade te receber aqui, é uma alegria enorme mesmo. Quero te dizer também que as portas da Animal sempre estarão abertas para você. E eu gostaria já começar falando um pouquinho sobre a sua história. Quem é a Alessandra? Mais do que aquela que sim. a gente já está acostumada a ver ali nas reportagens. Oi, Bruna, obrigada pelo convite, obrigada muito. Eu amo, adoro esse grupo da CNMA UBAL. Tenho um carinho muito especial, já pude trabalhar, já pude interagir muitas vezes em alguns eventos com vocês. E é uma honra para mim, quando vocês falam em protagonismo feminino, lembrar da comunicação no agronegócio. Muito obrigada. E é um prazer estar aqui para fazer essa troca com vocês, né? Vai ser um collab geral. É tanta comunicação que a gente já está até trocando os próprios canais, né, Bruna? Prazer mesmo estar aqui contigo. Bom, E quem é? Você quer que hoje, eu fale um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sempre sim. tive a ligação, como você mesma falou. Eu nasci no agro, no município chamado Canguçu, que fica na zona sul do estado do Rio Grande do Sul. É uma cidadezinha pequena. E lá eu sempre tive todo o envolvimento possível com o agro, mesmo o agro não sendo chamado agro ainda, era meio rural, né? Era outra condição, outra situação há um tempo atrás. E sempre quis ser jornalista. Então, eu parti para estudar, fui estudar, estudei na Universidade Federal de Faculdade Católica de Pelotas, né? Fiz um pós-graduação depois na Federal de Pelotas, fiz um pós-graduação também aqui na Federal de Porto Alegre e trabalhei em veículos de comunicação em Pelotas, em Canguçu também, em rádio, trabalhei na TV. Depois vim para Porto Alegre, né? Sempre focada com a área rural. Tanto que a primeira reportagem que eu fui fazer na TV era relacionada com o agro, porque o editor disse assim: Ali vai você porque você tem mais intimidade com o assunto. A gente não sabe. Porque naquela época não tinha Google, não tinha WhatsApp, não tinha. Você tinha que ir na fonte perguntar como é que é para fazer a reportagem, né? Era bem diferente, bem mais difícil do que agora. Então sempre tive essa afinidade. Eu sempre digo, o agro me escolheu dentro da profissão que eu escolhi, mas porque estava ligado às minhas raízes. E depois disso vim trabalhar em Porto Alegre, trabalhei também como assessora de comunicação e chefe e coordenadora do Senar, né, na coordenação de comunicação do Senar RS, na parte da Associação Brasileira de Criadores de Devon, trabalhei por muito tempo também, outras pequenas assessorias também eu fazia na Expo Inter,
E aí veio o canal Campo e Batom, porque a partir do momento que eu comecei a interagir mais com o feminino na área rural, eu percebi que era necessário um canal para ajudar elas a mostrar mais o protagonismo. Essa palavra agora está muito usada, mas na época elas tinham potência, mas sempre duvidavam de si. Então, eu, como comunicadora, procurei usar as minhas qualidades para ajudar as mulheres rurais. Decidi isso. E tomei até uma atitude bem desafiadora. Eu pedi demissão de um emprego que eu tinha há muitos anos dentro de uma empresa do agro para montar meu próprio negócio voltado para mulheres rurais. Foi bem corajosa, né? Porque tá ali em um emprego, tem todo aquele já costume, acaba que a gente talvez se acomode até um pouco e a gente precisa ter coragem, né, Alessandra, para sair, inovar, fazer o novo, porque você inovou, né? A gente sabe disso. Sim. Então é muito corajosa, parabéns pela sua trajetória. Então, a nossa primeira pergunta aqui, que eu tô muito curiosa para saber de Uhum. você, é o seguinte: você sempre, né, como jornalista, esteve ali do lado das perguntas. E como está sendo para você agora estar do lado de cá? Então, é muito mais fácil fazer as perguntas do que respondê-las, né? Apesar de eu ser mentora de comunicação e ensinar também muitas mulheres hoje a trabalhar a forma de se expressar, de se posicionar, de se comunicar. Mas sempre é mais fácil fazer as perguntas, né, Bruna? Sempre é mais fácil estar do outro lado, né? Até Eu porque tu já concordo. afiou o machado nesse lado, vamos dizer assim. Eu concordo com isso. Então, conta pra gente, você já falou um pouquinho como começou a sua trajetória ali na comunicação e também no agro. Em qual momento, Alessandra, nessa trajetória que você tem ao longo de, já tem quanto tempo que você está como comunicadora no agro? Então, eu comecei com 17 anos, faz mais de 30. Faz mais de 30, né? Porque, na verdade, Bruna, é, não adianta. Quando a gente gosta do que quer fazer, não precisa ter o diploma de faculdade para começar a exercer. Eu comecei a ser jornalista bem antes de ter o diploma de faculdade. Eu já tinha, a gente lá no interior, em Canguçu, a gente tinha o CTG, tinha a invernada do CTG, tinha o grupo de dança, e aí também tem a ver com a minha raiz da dança. E aí a gente tinha os cargos dentro da diretoria de CTG e tinha o agregado das falas, que era nada mais nada menos que o porta-voz, que o mestre de cerimônias do CTG. Então, desde criança, desde adolescente, já me aventurava a ser a porta-voz lá no CTG, ou então a liturgia na igreja, né? Era a primeira pessoa assim, tu pode ler um trecho na igreja. Era maravilhoso para perder o medo, né? Então tu vai para frente, vai para a arena e já lê ali, tá em casa, pode errar, pode acertar, mas já está acontecendo. Então, esse foi um dos grandes desafios assim que eu tive de transcender, de logo começar a ser jornalista e depois me formar. E tanto na parte da sua mentoria, que depois a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado nela, porque eu quero muito saber sobre isso também, até mesmo para a gente ajudar outras mulheres Sim. aqui. Em que momento você percebeu que a sua voz poderia impactar outras mulheres? Então, eu achei o que que eu me sentia, Bruna? Eu sentia que eu era um passarinho numa gaiola, que eu tinha alpiste todos os dias. Tudo certo, mas eu precisava. Eu tinha um pouco mais para dar, eu tinha mais. Eu não estava me encaixando mais no que eu precisava me encaixar todos os dias. Isso estava me deixando infeliz. Aí eu vi que eu podia dar um pouco mais de mim e resolvi. Eu só tinha uma chance, eu tinha que me arriscar para fazer isso. Só que o meu arriscar foi arriscar mesmo, porque eu saí de um trabalho fixo em novembro de 2020, sendo que em março de 2021 estourou a pandemia, né? Então, eu tive uma chance, ou fazer dar certo o meu negócio, ou fazer dar certo. Graças a Deus, né? E as condições, como era um produto que era digital, um produto que era de live e se propôs para ser todo o Brasil, com a expansão da informática das newsletters e também do digital durante a pandemia. Campo e Batom explodiu, virou um super programa conhecido em todo o país, né? E isso até acabou ajudando.
Só que é, foi um desafio diário, é constante, e ser empreendedor hoje no Brasil é uma constância, né? Então, e aí quando eu saí da gaiola, parei de comer o peixe, tive que me arriscar, procurar minha própria caça, né? Fazendo nessa analogia, né? Nessa metáfora, é, as coisas mudam e aí a gente acaba amadurecendo também, né? Porque não adianta, a gente sempre diz assim, as mulheres precisam, eu não tô pronta para fazer o que eu preciso fazer. O pronto se faz moldando no caminho, construindo na jornada, né? Isso é importante da gente entender e saber. A gente sempre acha que nunca está pronta para fazer dar o próximo passo, mas na verdade, quando que a gente precisa dar o próximo passo para ficar pronta? E você, em algum momento, você sentiu alguma resistência por ser mulher nesse espaço? Eu digo mais em questão do agro mesmo. Ah, E se você sim. teve algo do tipo, como que você lidou com isso? Então, resistência, acho que o setor do rural do Brasil hoje é um dos que tem mais homens, né? E tem uma forma, uma criação, uma cabeça diferente. Hoje, a juventude, o público, a nova geração aí, tá pensando um pouco diferente. Há 20 anos atrás, era um pessoal mais conservador, né? Mais assim, a regra é essa, você fica aqui, eu fico aqui, aquele ali. Então, era mais definido tudo, né? Então, mostrar, impor respeito, né? Trazer o respeito era o grande desafio, né? Eu sempre digo e trago isso na palestra, o grande desafio era ser ouvida e ser escutada, porque muitas vezes, a maioria das mulheres, elas são ouvidas na reunião, naquele momento, em casa, entre os filhos, entre o marido, mas muitas vezes não são escutadas. Por que isso acontece, né? É um processo que vem de anos, né? Não é de agora, vem através de gerações, um conhecimento que é passado de pai para filho, até para nós, mulheres também, de que a mulher tem que se colocar nessa forma. Só que, com o tempo, a ascensão da tecnologia no agronegócio, a própria comunicação, fez com que a mulher simplesmente desabrochasse. Ela sempre foi protagonista, né? Eu acho que ela sempre estava lá. E Campo e Batom, não foi só um programa que veio para contar histórias, ela veio para a mulher crescer e escolher o que ela quer ser, escolher a história dela. Então, eu acho que a minha história também, minha transgressão, minha passagem, né, minha evolução para valorizar o lado feminino dentro do agro tem a ver com o canal Campo e Batom também, onde eu puxei mais mulheres para evoluir, para crescer também dessa forma. Que maravilha! É tão bom ouvir isso, Alessandra, porque o setor, como você bem disse, né, ali no agro, ele é ainda muito masculino. E nós Sim, estamos conquistando espaço, seja na tomada de decisões, seja na gestão, seja na sucessão. Então, as mulheres elas estão se reinventando, né, nesse segmento do agro. E é muito bom quando nós temos mulheres dentro do agro, como você, que falam sobre isso e que tornam tudo um pouco até mais fácil para a gente poder enfrentar o dia a dia. Seja você como apresentadora, seja eu aqui do outro lado também como advogada do agro. Porque também no sim, início eu tive um certo receio. e Mas isso, com o tempo e com pessoas ali que nos inspiram, né? Pessoas como você, mulheres como você, a gente entende que a gente pode chegar lá. A gente consegue chegar no topo também. com certeza. E eu acho assim, ó, quando uma mulher vê a outra, ela se permite ir além. Quando eu falo ver a outra, é inspirar-se na outra, não ver ela como uma concorrente, como sempre nós fomos criadas a ver as outras mulheres como concorrentes. É, E outra coisa que eu sempre digo, né, Bruna, a gente não precisa, eu acho que isso faz parte da evolução feminina também no agro. A gente não precisa gostar de uma mulher, assim, né, ser apaixonada pelo que ela fala ou concordar sempre com o que ela diz, né? Em termos políticos, partidários, em termos de conceito de vida, em termos de religião, mas para fortificar o feminino, isso em qualquer setor, não só no agronegócio, é importante sublinhar o que outra mulher está dizendo. Se uma mulher com autoridade está sendo ouvida, mas ela está sendo desdenhada numa reunião, ela não está sendo credibilizada, se tem outra mulher, essa mulher tem obrigação de sublinhar o que ela está falando, independente das diferenças. É assim que eu penso. E sublinhar é isso, é dar.
pegar o marca-texto, pegar aquela caneta marca-texto, opa, gente, é importante o que ela está dizendo, né? É isso, dá força. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir criar vínculos fortes e fazer a mudança que tanto está sendo necessária, esse equilíbrio, essa necessidade de equilibrar feminino e masculino. Porque faz muito tempo que a gente está usando só o lado inteligente masculino do cérebro. E está deixando de lado valores femininos do cérebro que tanto homens e mulheres têm. E nós, com o passar desses anos todos, estamos deixando isso de lado, descredibilizamos esses valores como intuição, adaptabilidade, a maternidade também, né? Porque é natural da mulher. A intuição, então, é fortíssima, né? É algo, um valor, uma inteligência natural que todos nós temos. E por muito tempo ela deixou de ser usada porque ela não tinha comprovação científica. Só que ela é uma inteligência natural feminina. E agora a gente vê aí multinacionais colocando mulheres nas lideranças, né, das grandes empresas. Por quê? Porque elas têm esses valores mais aguçados, inclusive a intuição para resolver, sem ter precisar comprovação científica para resolver algo. É muito interessante esses dados que você trouxe agora, inclusive até para mim mesmo, sobre a Sim, intuição. Nós temos a intuição, o instinto feminino, materno, e unir isso para trazer algo de bom para o setor, para nós mulheres, né, para sermos protagonistas. O tanto que isso é bacana, né? Se nós é. passarmos a usar mais esse lado, explorar mais o que a gente tem de muito bom. Claro, e eu acho assim, o feminino só se constrói com a ação masculina junto, Bruna. Eu acredito que precisa dos dois para ser uma ação única, uma ação perfeita, né? Não adianta ser só feminino e ser só o masculino, tem que ter um equilíbrio. E eu acho que é esse o caminho futuro que nós estamos abrindo essa picada, né? A nossa geração, a minha, a tua, mas das próximas gerações já vão andar juntos, já não vai ter tantas, não vão ter tantas diferenças, vão conciliar mais as ideias e transformar todas as condições dentro de uma empresa, de uma casa, em família, na própria natureza, né? A gente está vendo tanto desequilíbrio ambiental ultimamente. E esse desequilíbrio acho que fala muito da ação exagerada do pensamento masculino por muito tempo. E agora a mãe natureza até tá pedindo assim, eu preciso de mais, eu preciso de fôlego feminino nos processos, porque senão eu vou explodir, né? Então, em outras palavras, eu acho que é isso que a natureza está dizendo para nós e tá precisando que entre mais essa liderança feminina nos processos. Ô, Alessandra, assim, na sua visão, para que mais mulheres ocupem espaços, principalmente aqui dentro do agro, que é o nosso maior foco, né, de levar o Uhum. direito agrário a sério, esse é o lema da nossa instituição, da UBAL, é levar o direito agrário a sério, levar ele por todos os cantos do país. É isso Show. que nós promovemos. É isso que fazemos de melhor ali, dentre tantas outras coisas que a instituição promove, mas de levar o direito agrário, porque nas cadeiras das faculdades, Alessandra, mais voltado para o direito agora, a gente Uhum. praticamente não vê direito agrário, não vê direito aplicado ao agronegócio. Então, a UBAL ela tem um papel muito importante nisso, e trazendo a CNMAL, que é a Comissão das Mulheres, né, que nós temos, vem para reforçar que mais mulheres ocupem espaços dentro do agro, seja na advocacia, seja na parte de engenharia, seja como jornalista, como você. E eu queria saber de você uma opinião, né, pessoal sua. O que que você acha para que mais mulheres ocupem espaços dentro do agro? O que que elas devem fazer? Parar de se julgar. O julgamento é o veneno da harmonia feminina. E é algo que é cultural, é nosso, tá ali. A gente não vai deixar de olhar alguém, de olhar uma ação, sem já colocar o nosso julgamento antes, sem se colocar no lugar daquela outra pessoa, daquela outra situação, já vai automaticamente julgando a partir de preconceitos que a gente tem. Então, eu acho que esse desafio não só das mulheres do agro, mas de toda, vem alcançando evolução nisso, ainda bem, mas é parar de julgar, ou seja,
eu sou melhor que a outra, mas nós somos iguais, mas eu penso assim, então ela tá errada, mas nós estamos no mesmo barco, mas ela tá errada, eu tô certa. Então, ela só tem uma forma diferente de pensar, e talvez a forma diferente dela pensar precisa existir para ter o equilíbrio da tua forma de pensar. Então, essa questão de julgamento é muito complicada ainda e é o que destrói, eu acho, a grande união feminina. Muito bom. A gente falou agora há pouco sobre algumas habilidades femininas e você citou a intuição. Uhum. Eu queria saber mais um pouquinho sobre isso, né? Quais essas habilidades femininas que você acredita que são diferenciais ali dentro do agro? Eu sempre, quando falo, sobre a personalidade, né, da dualidade dos polos, eu falo assim porque acho que tudo no planeta é dual, né? A gente só sabe que existe noite porque tem o dia, a gente só sabe que existe o doce porque existe o amargo, ou né, o caos porque existe a ordem, né, no caso do direito. Uma coisa precisa existir para ter a outra, e da mesma forma, o masculino e o feminino precisam e existir um e outro em equilíbrio para os dois se completarem. O fato é que ultimamente a gente está usando muito a inteligência masculina e nem tanto a inteligência feminina. O que que é usar a inteligência feminina de forma errada, né? Ou melhor, a inteligência masculina de forma errada. A pessoa que faz muito julgamento, né? Não que é uma característica masculina, mas é usar de forma errada uma qualidade masculina, o julgamento, uma pessoa que tem excesso de posse, né? A gente tem muito isso hoje, não, isso aqui é meu, isso é seu, não compartilhamento das coisas. É, uma pessoa sufocante, as pessoas mais sufocantes, né? A gente está num ambiente hoje que as pessoas elas estão muito assoberbadas de informação, muita coisa, então elas estão precisando cuidar mais da mente, né? Então, hoje é uma habilidade, é uma inteligência feminina colocar em prática, cuidar da sua mente, é muito importante, homens e mulheres. Né? Não tem essa coisa, não, isso é coisa de criança, isso é coisa, a gente dizia, né, que era bobagem, cuidar de pensamentos, mas a gente, principalmente os homens, isso é colocar mais essa intuição feminina nesse processo. O que que é intuição feminina? É uma inteligência feminina natural que todos nós temos, homens e mulheres. Biblicamente, nós usávamos isso. Tanto que tem registros hoje de reis que tinham é, decifradores de sonhos, né? Eles sonhavam algo, que é a intuição falando com eles, e tinham um decifrador de sonhos, né? O caso das vacas magras, sete vacas magras, sete vacas gordas, né? Teve um tradutor dos sonhos, né? Com o tempo, isso foi, claro, se perdendo pelas civilizações e nos últimos 300 anos, o que tem valor para a humanidade precisa ter comprovação científica. Nunca teve como se comprovar intuição, cientificamente falando. Até onde eu sei, não. Então, e o mundo está pedindo. Isso é um valor feminino que precisa ser resgatado, precisa ser mais usado nas empresas, em família, em comunidade, para si, né? É aquela vozinha que muita gente diz assim, ai, tá louca, tá escutando vozes. Não, é aquela voz interior que faz tu ter uma condução inteligente para qualquer tipo de ação. Seja pegar uma estrada, seja tomar uma decisão, seja sair na hora certa ou errada. Aquele clique que dá no cérebro, no pensamento, para executar aquela atividade. E é sobre isso, Alessandra, que você traz ali no método que você desenvolveu sobre autocomunicação? Exatamente. É uma forma. O grande. Hoje a gente está sendo muito cobrada para falar. Vá, coloque a sua cara, vá para a câmera, você tem que dizer, você tem que falar. Só que nós não aprendemos a nos comunicar conosco. E aí, como é que a pessoa vai partir para ir falar para os outros? Ela não consegue sustentar o que ela vai dizer. Ela pode falar o que ela quiser. Só que se ela não souber quem ela é e não se conhecer, não tiver domínio sobre a comunicação consigo mesma, não se ouvir, ela não vai sustentar conceito nenhum que ela vai dizer. Então, esse é o inverso que eu proponho. É se entender a partir de pilares. Qual é a tua como chegar à tua autocomunicação? Que é através da autoestima,
né? É impossível a pessoa não gostar de si mesma, para se comunicar com ela, ela tem que gostar de si própria. É a partir de alimentar forças pessoais, entender-se como pessoa, entender onde é que está a sua fraqueza e sua força e procurar sempre alimentar a sua força, independente de onde seja. Pode ser fazendo uma brincadeira com o filho ou com o animal, ou até trabalhando, por que não, né? Mas isso precisa ser colocado na agenda, sabe, Bruna? E as mulheres, por muito tempo, hoje as mulheres não colocam mais lazer na sua vida, por exemplo, tá? Que é uma forma de autocomunicação nata feminina. O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu te perguntar qual é teu hobby, tu tem algum hobby? Tem, que bom. Mas a maioria das mulheres, elas não têm um hobby. Elas não sabem o que praticar. O meu hobby é estar em família, é estar com os meus filhos. Não. O hobby é seu. Você pode praticar alguma coisa com seu filho, com seu marido, mas o que você faz para você? Isso é alimentar uma força pessoal. Fazer um hobby, eu tô fazendo um exemplo bem simples aqui, porque geralmente são ações que não dão. Não tem um valor monetário na jogada, né? Não vai ganhar dinheiro com aquilo, mas aquilo alimenta a tua alma. E aí você falou, que história é essa de você ser bailarina? Isso tem muito a ver como eu me tornei a jornalista mais admirada do agronegócio sendo bailarina. Algo que eu neguei a vida toda, que eu sempre gostei de fazer, que era um hobby desde criança, que era um talento nato que eu sempre tinha, e com o fato de eu ter que assumir um papel mais masculinizado, técnico, de ser a jornalista, que eu tanto quis, né, esse papel, fez eu abolir com a bailarina. E fez a Alessandra dar muito tropeços aí na carreira profissional dela, não dar certo, ou perder projetos, enfim. Quando eu resgatei o lado bailarina da Alessandra, isso impactou diretamente em todas as outras áreas da minha vida. E foi a forma, isso é uma forma de autocomunicação também. Quando você para de negociar valores pessoais, que as mulheres fazem isso muito, 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 que é eu agora casei, eu não vou mais tocar um instrumento. Eu não vou mais para aula de tal coisa porque eu tenho um outro compromisso agora, eu não vou poder. Então, ela abre mão de pequenos prazeres. Os homens, culturalmente, não estou julgando os homens. Que bom que eles fazem isso. Os homens, culturalmente, eles nunca abrem mão disso. Eles fazem o que tem que fazer, vão tomar a cervejinha deles, eles vão pro futebol, pode estar caindo o mundo, isso vai sempre acontecer. Nunca eles negociam esses pequenos valores deles, de prazer. As mulheres já negociam. E isso impacta muito na autocomunicação feminina. Então, nesse produto, nessa palestra, nas mentorias que eu trabalho, a gente fala muito sobre isso, como resgatar esses valores inegociáveis. E essa mentoria você oferece ali através das suas redes sociais para algumas mulheres, né, que estejam interessadas, que vão estar nos assistindo, como que elas fazem para entrar em contato com você? Neste momento, a gente está só fazendo as palestras, tá? A gente tem um pedido de palestras, eu vou até o local, faço a palestra, ministro a palestra. No segundo semestre, a gente vai abrir uma mentoria, eu vou comunicar a vocês aqui na CNMA UBAL, será um dos primeiros grupos que virá saber. A gente vai fazer uma mentoria, inclusive, sobre arquétipos femininos, que são sentimentos que, querendo ou não, interferem na vida de uma mulher. Como isso, né, Alessandra? Sim, a gente tem sentimentos que são classificados, que estão dentro de nós, que muitas vezes a gente não controla, mas que estão lá. O problema é que nós não conhecemos esses sentimentos, que são esses arquétipos, que acabam interferindo na nossa vida. Quando a gente conhece eles, a gente consegue controlá-los. A gente consegue usá-los eles de forma estratégica. E aí tem a ver com, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você está em Séries, né? Que é uma Isso, cidade de Goiás. Séries, que é a deusa exatamente. A deusa dos da, cereais. a deusa dos cereais, na verdade, ela é a deusa da fartura também, né? Tudo que Sim, envolve alimento na mitologia grega, ela é a deusa. E as deusas femininas, esses arquétipos, eu fiz uma analogia com as deusas gregas, inclusive Ceres é uma delas, que trabalham todas dentro de nós, estão todas dentro de nós, ali brigando muitas vezes uma com a outra e nos trazendo alguns problemas, não trazendo tantas soluções, não nos deixando prosperar. Enquanto que, se a gente conhecesse como lidar com cada uma dessas deusas dentro de nós, nós poderíamos ser mais assertivas e mais prósperas, né? Em todos os campos da vida.
Então, todas nós temos um pouquinho de cada uma delas ali. Todas nós temos Afrodite, que é a deusa da comunicação, a deusa do amor, a deusa das relações, que foi muito mal interpretada ao longo dos anos, por ser a deusa que é liberta, a deusa que é do amor, né? Ela é a deusa do amor. Só que ela foi muito trucidada nos últimos anos, né? Julgada, né? E colocada lá no potinho, no vazio e deixada lá de canto porque ela não era subjugada. Temos também a Artemis, que é a deusa da liberdade, que é a deusa da caça, né? A deusa das artes, das viagens. A própria Atena, né? Que é a deusa que dá nome à capital da Grécia. Atena, que é a deusa da guerra, a deusa dos advogados, é a deusa da justiça, né? Então, ela é importante estar em nós também, só que às vezes a gente usa ela demais, só que ela tem um lado negativo de usar ela, né? Isso nos causa consequências também, consequências a quem está à nossa volta. E assim vai. Tem a Hera também, tem a, a deusa do profundo, né? Que é a deusa que comeu. Agora eu esqueci o nome dela, faltou o nome da deusa, mas ela comeu a Romã, que é a Perséfone, agora veio o nome dela, e que é a deusa do profundo, que é do oculto, que está mais ligada ao nosso íntimo, ao nosso infantil, mas que também elas estão todas dentro de nós e elas precisam de uma certa ordem de nosso conhecimento para que a gente possa usar elas a nosso favor. Que maravilha. É um assunto que é amplo, eu acho É que amplo. A gente vai dá para ficar falando, explorar é assim, ó, a gente, muito. ela vai ter, a mentoria vai ter capítulos falando de cada deusa e vai ter o teste da deusa. O teste para você entender qual é a sua deusa predominante que você tem em você. Mas eu tô dando um super teaser aqui, tá previsto para acontecer no segundo semestre, e eu vou avisar em primeira mão aqui na Umbal quando isso acontecer. Que maravilha, a gente vai ficar esperando, viu? Ô, Alessandra, e voltando aqui um pouquinho para um recado para as mulheres que estão nos assistindo, que ainda não se sentem prontas para liderar. Eu até fiz Qual uma seria anotação aqui, esse tá? recadinho que você daria para elas? Assim, a gente não pode se obrigar a fazer algo que não tá com vontade de fazer, tá? Mas como eu falei antes, autoconfiança é alimento para muitas coisas da vida feminina, inclusive para ela exercer liderança, tá? Outra coisa que a gente tem que aprender muito, quem quer ser líder precisa escutar mais do que falar, né? Ouvir, né, ter sensibilidade, não agir por impulso, sustentar pressões, que é um desafio feminino muito forte hoje, sustentar pressões. É importante conciliar, equilibrar e saber deixar tudo isso em harmonia para que consiga se exercer uma liderança de excelência, né? Coragem, né? Coragem tem que ter, não adianta aquilo que a gente falou, a gente pensa que um dia eu vou estar pronta. O dia é o dia que você precisa entrar na arena. Quando você entra na arena, você afia o machado e aí você fica pronta, né? Não é só no treino, é na ação também que é importante a gente fazer. E parar de pedir validação para os outros, né? A gente, como mulher, a gente sempre, o que que você acha disso? Você acha que ficou bem? Você acha que essa roupa vai legal? Né? Mas como é que eu vou ter certeza? Arriscar. E conhecimento, né? Não vai falar bobagem também. É importante se munir de boas fontes, de ter conhecimento, de ter estudo e também exercer o que você aprendeu com as pessoas, né? E não explicar, não parar de explicar as coisas. A mulher explica muito, né? Nós temos que ser explicar menos e acionar mais. Eu acho que isso é, a gente não vai ter deixar de ter o medo de desagradar. A gente foi criada para agradar, né? Então, todo momento a gente tem medo de desagradar alguém. A gente tem que se arriscar mais, né? Tem que se arriscar mais. Mas eu vou perder? Talvez, mas talvez tu vai encontrar uma outra tribo que também não vai se importar com esse teu querer sempre se agradar, né? Eu acho que é por aí. Liderança é E, autoconfiança. e sempre vai ser feio, digamos assim, que feio você tentando até dar certo. É, Porque exatamente. nós, é igual você disse, a gente tenta validação a todo tempo.
A todo momento nós estamos tentando validação, seja Sim, do público ali que está te assistindo no Instagram, seja dos seus é, seguidores, seja de clientes à sua volta, e vai ser feio até dar certo. E quando der é, certo, passa a ser lindo, né? Então continue sim. tentando. A gente É um precisa tentar, desafio. precisa Claro arriscar. que eu sempre digo que ficar tentando da mesma forma não é inteligente. Traga um elemento que agregue teu conhecimento para tu ir para a arena de novo, claro, né? Porque fazer do. Aí é Do mesmo teimosia. jeito, né? Aí é teimosia, né? Não é, já não é mais aprendizado e você tá na roda de hamster, né? Você parou ali, tá rodando no mesmo lugar, não tá evoluindo. Traga elementos diferentes, faça diferente no mesmo, na mesma arena ou noutra arena. E esse é o processo evolutivo feminino, né? Eu acho Que que é por uma hora aí. vai dar certo, sim. É bem por aí mesmo. E voltando para os espaços de decisões, que é inclusive nosso tema aqui hoje, né, que essas Sim. mulheres dominarem esses espaços de decisões, eu queria saber de você, principalmente quando a gente trata sobre a parte de jornalismo. Você já lidou ali com diversas autoridades, seja um advogado que é autoridade naquele assunto, seja um engenheiro agrônomo que é autoridade naquele assunto, ou até mesmo um político, uma autoridade. Estou falando de autoridade. Para essa Aham. mulher construir uma autoridade no agro, é muito difícil, Alessandra, hoje? Eu acho que a mulher, a autoridade dela começa nela, começa em quem ela é. A gente vive num mundo imediatista, que as coisas são assim, tu tem inteligência artificial, faz uma pergunta e responde. A liderança não acontece da noite pro dia. Ela é uma trajetória. E ela é todos os dias um pouquinho do que tu estás construindo para ti mesma e para quem está na tua volta, principalmente. Porque o líder ele não lidera para ele lidera para os outros e ele ouve mais os outros e trata bem melhor os outros e compreende quem são essas pessoas para construir com aquelas pessoas algo e não para ela dominar o espaço. Porque tem essa questão da liderança que quando a liderança é, eu mando aqui, para se sentir líder, mandante. E o mundo não quer mais isso. Não tem mais espaço para esse tipo de pessoa. O líder é o condutor para ordenar boas ideias. Esse é o novo líder. E as mulheres, elas têm essa qualidade. Elas precisam apenas aprimorar ela e colocá-la em prática. Precisamos apenas moldar, então. Quando você fala de entrevistar a autoridade, né? Existe uma regra, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de abordagem, né? Existem regras e a regra básica, quando tu vai conversar com uma autoridade, a primeira coisa que tu tens que fazer é estar à altura dela para fazer a pergunta. Ela não vai te responder à altura ou nem vai te responder, né? Então, estudar, entender, saber, essa profundidade é necessária para tu te tornar um líder. E conhecer as pessoas do time que estão abaixo da tua liderança, né? É fundamental. Tratá-los, usar aí a inteligência feminina, eu acho que é um ganho muito forte para o novo líder desse momento. Então, para a gente finalizar a parte de perguntas, depois eu vou fazer um bate-bola com você bem rapidinho. É, Qual é o primeiro passo, então, o recado que você deixa hoje para essa noite? Primeiro passo que as mulheres devem, a partir de agora, a partir de hoje, para começarem a serem lideranças, a serem autoridades. Parar de se diminuir, de se comparar, tentar se espremer em algum lugar, tá? Parar de se comparar com outras pessoas, com outras mulheres. Parar de se comparar. No momento que tu te compara, outro está na liderança, porque tu estás ali brigando com os teus sentimentos, com os teus pensamentos, em te comparar e tentando te colocar dentro de um lugar menor do que tu talvez poderia estar, porque é isso que nós somos aconselhadas a fazer na história da humanidade. Eu não estou falando isso, tá nos livros históricos, tá nos livros antigos. As mulheres precisam se colocar num lugar, né? Então, a gente tem que expandir um pouco mais hoje com respeito e usando a inteligência masculina a nosso favor.
não competindo com a inteligência masculina. E é muito bacana quando você fala de sempre adquirir conhecimento cada vez mais, porque conhecimento é algo que ninguém tira da gente. E o conhecimento, muitas vezes não é técnico, é humano. A gente está numa fase que a gente precisa ter conhecimento humano. Por que que eu voltei e resgatei a dança também na minha vida, Bruna? Porque eu acho que a arte é algo que foi sempre lembrada como algo que não tem valor no mundo tecnológico, até no mundo do agro. Só que a arte é o alimento da alma. E se a alma não está alimentada, não sustenta liderança, não sustenta agro, não sustenta financeiro, não sustenta nada. Quando eu falo em alma, não é o religioso apenas. É o sentimento que mune o ser humano, que dá que motiva para a fé, que dá o tesão de acordar todos os dias e fazer tudo acontecer. Estar ligado com a arte, com a música, com a dança, com o desenho, com o que for, praticar algo nesse sentido, contemplar a arte é um alimento importante, principalmente para o lado feminino, principalmente para quem quer ser uma líder. E hoje você dança com frequência para você, principalmente para você alimentar a sua alma, né? Até para você estar equilibrada ali em outros sentidos da sua vida. É com bastante frequência? Como que é? Conta para mim um pouquinho sobre isso da dança. Sobre a dança foi o seguinte, eu me desafiei, né? Quando eu vim morar em Porto Alegre, eu me desafiei a dançar tango. Porque eu achava que era uma dança linda, uma dança de conexão, uma dança sensual, sedutora. Porém, como eu trabalhava no agro com muitos homens, eu tinha vergonha de dizer que eu fazia isso, porque é uma dança completamente julgada, né? Ou seja, das duas uma, ou é alguém que está muito acima de uma pessoa normal que dança tango, né? Ou é alguém que, nossa, que não tem tempo para se trabalhar e fica lá fazendo isso, ou enfim, não faz pouca coisa da dança. Só que eu procurei, eu fui estudar os passos, estudar a dança, estudar a cultura do tango, que é uma cultura, ela não é só uma dança, ela é uma cultura inteira. E por muito tempo eu escondi isso no trabalho, no lugar onde eu frequentava. Eu separei sempre a Alessandra, pessoa da Alessandra, jornalista. Até que um dia as coisas começaram a dar muito errado no profissional e por causa de um erro desse, uma decepção muito forte, eu acabei assim, chega, eu vou cuidar mais de mim. E botei mais a dança sem medo de ser feliz na minha vida. Comecei a falar, tanto faz como tanto fez, se querem me julgar, me julguem, não tô nem aí. Eu tava com o medo do julgamento, você viu? A gente já acabou de falar do julgamento, né? Eu tava com medo. Sim. E eu comecei a colocar a dança na minha vida, comecei a colocar o tango, e as coisas começaram até mudar, inclusive como jornalista. E a dança, ela faz parte de mim hoje, toda semana eu danço. Eu já tive momentos que eu fazia aula todos os dias, eu tive momentos que hoje o meu marido dança também, né? Eu conheci ele na dança, e a Não. gente dança em casa. A pandemia fez com que a gente dançasse muito mais, que a gente desenvolvesse coreografias, que a gente fizesse coreografias, que a gente começasse a ser convidado depois para dançar, fazer show. E hoje a gente tem uma palestra que fala sobre valores de conexão, entrega e ritmo na conciliação familiar. E também, como ele é advogado, na conciliação, da linguagem jurídica também, né, na OAB, como vocês falam, né? Então a palestra ela une essa situação tão difícil hoje que você que é advogada sabe sobre o grande problema das conciliações, né? Sim. As pessoas não estão conseguindo se comunicar, não estão Hum. conseguindo falar, Hum. conversar. E isso tá tudo virando um grande volume de papéis lá né, no judiciário, Judiciário. enquanto que poderiam ter sido resolvidos antes, num outro tipo de momento. Então, até, a palestra vem também para ajudar nesse sentido, de conciliação, também no agro, principalmente na área de sucessão, e conciliação no jurídico, que é tão necessário hoje para evitar esse monte de papel, de tempo, de envolvimento, de sofrimento de pessoas. É como você bem disse, hoje o judiciário ele está abarrotado, digamos assim, de processos, e são coisas que nós poderíamos resolver antes na conciliação. E sabe o que é interessante, Alessandra? Eu falei mais cedo um pouco aqui com a minha sócia.
que hoje a gente quase não tem conciliação, porque temos as audiências de conciliação, as primeiras, né, são de conciliação, mas é raro dar um acordo, que a pessoa quer levar para frente, quer brigar, Sim, quer ver o que que vai muita acontecer mágoa. mesmo. Isso. Existe muita mágoa, muita dor, né? Tem muito do feminino magoado também nesse processo, porque aí a mágoa tá ali, tem ligação com o feminino também, mas aí é necessário uma cura, né? A intenção da analogia da dança, dos processos que são passados no tango, de entrega, de adaptabilidade, de conciliar-se mesmo, de alguns processos ali que é necessário para que a dança saia, porque o tango tem uma característica diferente das outras danças. Ela não é uma dança. É uma dança de improviso, mas não é um improviso que eu estou dizendo assim, ah, não sei o que eu vou fazer, vou dar um passo aqui. Ela tem as regras, mas ela só acontece porque existe um condutor e um conduzido. Não é os dois que sabem que é dois para lá e dois para cá. É necessária a entrega do conduzido para que o condutor consiga fazer os passos. Então, a partir de alguns conceitos, da dança, a gente traz tudo isso para dentro desse processo todo, desse caldo todo de conciliação que é tão necessário também no agro, que você sabe, trabalha muito com isso, sobre as grandes polêmicas da sucessão familiar, as grandes Sim. brigas que tem, até os outros pequenos processos de conciliação que hoje existem. E quando a gente quiser saber um pouquinho mais sobre isso, porque acho que o nosso tempo aqui não vai dar para falar Não sobre vai tudo, dar para falar. A gente podia ficar aqui tem falando um muita monte, né? coisa. A gente encontra isso onde? Sobre a dança, sobre o jornalismo, sobre a sua comunicação no seu Instagram? Então, já convido todos aqui a seguir o canal Campo e Batom, que é o canal da mulher rural brasileira, que é a Alessandra jornalista para as mulheres do agro, que traz toda a informação e traz todas essas mulheres, já são mais de 200 mil visualizações ano, né, nesse canal, e convido a todos a seguir lá no YouTube essa reportagem, inclusive esse nosso bate-papo vai estar lá, nós estamos trabalhando em collab. Instagram Campo e Batom tem as palestras da Alessandra, vão estar no pessoal da Alessandra Bergman, Ale Bergman, e convido todos também a seguir Sempre Tangos, que é um outro Instagram com a proposta que tenho com meu marido, onde lá você encontra o tango, a dança, a arte, o que nós pensamos a respeito e também essa palestra. Viu, gente? Já anota aí esses Instagrams e não percam, tem muito conteúdo pra gente lá. Se você Alessandra, entrar num, se você conectar no da Alessandra, já acha todos os já outros. encontra todos lá. Já. Ótimo. Agora eu quero, para a gente finalizar, eu vou fazer respostas rápidas aqui com você. Você vai me dizer Nossa, apenas uma você até me palavra. passou, mas vai vir o que vem na intuição mesmo, eu nem pensei. Vamos Ah, lá. é ótimo quando fala o que vem à mente, que aí torna tudo mais bonito ainda. Para você, liderança é Liderança é não se julgar. não se julgar. Ótimo. Protagonismo feminino é Sublinhar o que a outra mulher diz. uma mulher atuante no agro que te inspira. São tantas. Eu não tenho uma mulher, eu tenho várias. Eu tenho não só no agro. Sabe quem é uma mulher? Uma mulher que tem envolvimento com arte e envolvimento com o agro, tá? Não é brasileira. China Twain. É uma cantora maravilhosa, country, que tem todas as raízes, que pegou a raiz dela do agro, do Texas, né? Não sei bem se ela é dali daquela região. Pegou isso e trouxe para arte, trouxe para música e explodiu no mundo inteiro. Que maravilha, eu não conheço, mas eu já vou Conhece? Ela tem procurar. muitas Talvez eu músicas. conheça a música, mas eu não Sim, estou associando a pessoa, mas eu já vou procurar para ela saber quem Ela é. tem muitas músicas, muito de novela, muitas músicas delas foram usadas, lindas e que tem muito a essência do rural e ela traz para a arte e ela é uma mulher do campo. Ela sempre foi uma mulher do campo e é uma artista. Que maravilha. Então, para a gente finalizar aqui agora, nós nem vimos o tempo passar aqui, Nem gente. Tanto vimos. que foi bom, Alessandra, foi
Foi maravilhoso falar com você hoje. Você Obrigada. Eu adorei trouxe, também estar assim, aqui. realmente o que que é a essência feminina. Você trouxe o que que é o protagonismo feminino da mulher no campo, que é onde a Ser Animal fala muito, né? A nossa comissão, ela traz essa liderança feminina e instiga mais mulheres a ocuparem mais espaços de decisões. Então, eu passo a palavra para você fazer os seus consideramentos aqui, suas considerações finais. Fique à vontade, fale um pouquinho sobre o que que você achou de hoje. Olha, vocês estão de parabéns porque eu acho que vocês têm uma divisão, vamos dizer assim, né? Uma divisão para unir aí no CNA UBAL, que é um público feminino atuante, forte, e um público masculino que sempre respeitou e traz também a sua colaboração e procura sempre conciliar e fazer acontecer. Eu tive alguns momentos de relacionamento assim com vocês para um evento ou outro e percebi isso, né? E é uma honra sempre poder estar colaborando e trazendo informação e abrindo espaço para mulheres como vocês aqui, né? O direito é algo fundamental no agronegócio hoje. Precisa cada vez mais ajudar o agronegócio. O agronegócio está se permitindo, infelizmente, em más situações, a receber os direitos dele, mas é assim que é, não adianta, né? Não é na prevenção, no remédio sempre que as coisas vêm. Mas, assim, de uma forma ou outra, eu acho que esse lado sempre dos agraristas, né? Da União Agrarista, né? Da UBAL, ela tem uma finalidade de construir, de unir e de trazer e de agregar sempre e não deixar morrer, como você falou, que as pessoas conheçam, saibam, entendam e que uma universidade saiba qual é o papel do agronegócio dentro de uma faculdade de direito. Parabéns. Obrigada. E desde já eu te agradeço também. Como eu bem disse lá no início, da nossa conversa, as portas da UBAL e da CNMAL sempre estarão abertas para você, tá? Muito Seja no nosso obrigada. grupo, que eu vejo que você sempre manda ali sobre o programa, as entrevistas que acontecem. A gente assiste, inclusive, tá? Quero te Sim, dizer eu isso sei. também. Nós te acompanhamos e é um prazer receber mulheres como você que através de hoje, né, essa conversa que a gente teve, mais mulheres se sintam tocadas a liderarem, a desabrochar como uma flor, Exatamente, esse é o nome. É né? isso aí, né, Então, que Bruna? mais mulheres sintam e que possa ali pegar pelo menos um pedacinho aqui do que você trouxe conselhos, você trouxe aqui falas tão importantes que dá para a gente pegar e falar assim: olha, eu vou usar isso aqui para mim. E eu tenho certeza, Alessandra, que hoje, através das suas falas, você vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Que Muito bom. obrigada mesmo. E essa Obrigada. reportagem aqui, podemos chamar assim, uma reportagem, uma Poder conversa, um bate-papo, né, um Bruna? A gente estava aqui bate-papo, se. que Você foi falou muito bastante bom, de você também, né? Teu bem papel é bem importante descontraído, aí. né? Bem descontraído. E eu quero que você venha aqui um dia conhecer minha região, tá? Vou sim, Ele já claro que eu carrega quero. o nome ali de deusas, né? Você vai ser muito bem-vinda. E mais uma vez, as portas da Animal sempre estarão abertas para você. Muito obrigada Obrigada. mesmo, Muito viu, por ter obrigada. aceito o nosso convite. Fica com Deus. Coração, obrigada você também. Beijo, pessoal. Valeu demais. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Correria insana. As coisas que eu queria ter feito, eu não consegui, que era fazer relacionamento com as pessoas, né? Tive que resolver um monte de pepino. Mas, no final das contas, deu tudo certo, né? Evento é assim mesmo. Já tô acostumada. E nunca se precisar, e pode contar com a gente, tá? Me diz uma coisa, tu vai fazer apresentação?